Quando você pensa na adoção, você pensa em você ou você pensa em filho? Oi, eu sou Sidney, eu sou um pai por meio de adoção, pai do Bruno, eu e o Gabriel. Nós estamos enfrentando essa maravilhosa montanha-russa que é a paternidade, e esse vídeo fala sobre isso. Os nossos vídeos, eles falam sobre a realidade da adoção que talvez você não tenha encontrado em nenhum vídeo. Se você se identifica com o nosso canal, se você gosta do nosso conteúdo, eu te peço e te faço o convite para que você se inscreva, para que você me siga, para que você possa acompanhar a gente de uma forma mais direta, para que a gente possa fechar esse ciclo de amizade, de família, de informação. Então segue a gente, comenta, compartilha, curte, porque isso vai fazer com que o algoritmo entenda que esse assunto ele é relevante de tratar a adoção de uma forma muito mais real. Esse assunto é um assunto que eu vou falar que é muito delicado e foi uma das coisas que eu percebi numa sessão de terapia. Em verdade, na sessão que eu acabei de sair de terapia. E como vocês têm acompanhado os meus vídeos, eu tenho falado sobre a dificuldade, mostrado a dificuldade e o dia a dia da minha família. E uma das coisas que eu tenho percebido, que eu tenho sentido, na verdade, é a dificuldade na criação. Porque vai muito mais além da ideologia de adotar. Quando a gente iniciou o nosso processo de adoção, a gente foi motivado pela ideia de ser pai. Imagina se você for mulher, da ideia de ser mãe. E com isso, você vai passando todo o processo, que é um processo para mim, para a gente, para a maioria das pessoas, muito angustiante, porque é muito burocrático. O primeiro processo é para sair a habilitação. Depois, dependendo do seu perfil, vai ser muito burocrático, porque você pode esperar até 8, 10 anos, se o seu perfil for uma criança recém-nascida, que é a maioria dos perfis das pessoas. Com isso, como nosso perfil é uma adoção tardia, e tem vídeos que falam dos motivos. Se não tiver, eu posso fazer isso tranquilamente. Mas quando o Bruno chegou na nossa vida, e ele entrou na nossa vida, que foi a partir da guarda provisória, ele já apresentava uma demanda de atenção e um cuidado que a gente viu em outros vídeos que as crianças poderiam fazer, como o interesse apenas no que ele poderia conseguir com a gente, no que poderia consumir, como lugares, como roupa, a gente teve problemas em compra de roupas, que ele queria que a gente comprasse tudo ao mesmo tempo. E tudo ali estava muito ligado a eu quero ser seu filho, eu não quero ser seu filho, mediante aquilo que a gente poderia oferecer para ele. E o que a gente quis trabalhar com ele foi sobre valores. Quando a gente trouxe ele para casa, a gente encontrou uma outra demanda, que é a demanda da realidade. É quando ele pôde estar aos poucos, demonstrando quem ele realmente é, porque aquele processo de aproximação é um processo altamente ilusório. Sinceramente, é um processo ilusório, mas é necessário. Porque a criança ela quer ser adotada, ela quer sair do acolhimento, ela quer sair do abrigo. Então ela vai ofertar para você as expectativas que você quer. Da mesma forma como a gente vai conhecer uma pessoa, a gente vai demonstrar para ela que nós somos perfeitos, que nós não temos defeito, que tudo é possível, tudo é muito lindo, e depois as pessoas vão conhecendo os nossos defeitos. Da mesma forma acontece com a criança. Isso é muito bem pensado nas crianças, porque elas estão acostumadas a ver isso, elas são instruídas pelas outras crianças. Não sei se elas são instruídas pelas profissionais, mas não pedir coisas, isso as profissionais da equipe conversavam com eles sobre isso. E quando isso vai caindo, essas máscaras vão caindo, vai mostrando a realidade, vai mostrando tudo, todas os medos, os traumas, as vontades. E isso vai fazendo com que a criança reaja de uma forma diferente e acabe tornando dificultosa a relação em muitos casos. No caso com meu filho, a gente tem dias maravilhosos e tem dias péssimos. Por quê? Porque ele está no 4º ano e está atrasado. Ele foi muito mal alfabetizado, ele foi muito mal preparado para chegar ao 4º ano. Pela gente, ele reduziria a série para poder acompanhar no nível que ele estivesse, para ir crescendo, desenvolvendo conforme fosse a evolução natural. E aí o que a gente tem? Ele tem uma explicadora dentro da sala de aula, separado, e ele tem uma explicadora que a gente contratou para que pudesse trabalhar ele de uma forma que ele pudesse chegar no final do ano, se ele passar, ele está no nível da turma dele. E aí, para o próximo ano, a gente tem que continuar o acompanhamento. Mas tem sido uma situação muito difícil, porque com a explicadora ele age muito bem. Com a gente ele tem uma resistência muito grande. E aí, conversando na terapia sobre tudo isso, porque não é fácil pra gente, e eu sei que não é fácil para ele também, mas a gente que tem uma expectativa muito grande de um filho perfeito, que a gente sabe que não existe filho perfeito, mas a gente acha que o nosso perfeito vai ser perfeito, tem que ser perfeito, a gente gera uma cobrança muito grande.
E aí, conversando com meu psicólogo, eu cheguei na conclusão que é fantástica para mim, assim, que abriu mais ainda dentro dos meus conhecimentos como psicanalista. Mas uma coisa é quando você trata do outro, porque você tem a escuta. Outra coisa é quando você passa a situação, porque você não escuta, você só sente. Você só sente e acessa os seus medos, os seus traumas também. Isso vai acontecer com você. Então, a conclusão que eu cheguei é que a adoção, a gente tem a motivação da adoção, que é ser pai. A gente vai pelo exercício da paternidade, a vontade da paternidade, o chamado da paternidade, o gerar do coração, tudo isso, não é? E aí, quando chega na hora de você conhecer seu filho, e depois que esse namoro, esse encantamento, né, esse novo mundo que se abre pra gente, que é maravilhoso, ter ele com a gente é maravilhoso. Mas quando você encontra essa demanda, essa resistência, esse cansaço, essa dificuldade, esse choro, esse desespero que dá na gente, quando a gente encontra isso, a gente fica mais perdido ainda. Porque aquela motivação que a gente tinha lá no começo, parece que vai indo. E vai ter uma briga entre a sua motivação e aquilo que você está encontrando. E da mesma forma como se fosse um filho biológico, quando você traz seu filho para casa, o certo, eu sei que tem gente que devolve, meu filho passou por devoluções, mas o que eu falo para ele, você vai ser um velhinho ficando de castigo, você vai ser um velhinho discutindo, você vai ser um velhinho sendo chamado a atenção, porque da nossa família você não sai. E aí, a adoção, a motivação inicial é a gente ser pai, né? Eu quero ser pai, eu quero ter um filho. E quando você tem um filho, essa motivação aqui, ela se torna um segundo plano. Porque a motivação real, quando você adota, é sobre entregar a melhor forma de você passar segurança para o seu filho. E você vai ter que lidar com todos os medos dele. Você vai ter que lidar com todos os monstros dele. Você vai ter que lidar com todas as dores dele. E de diversas formas. Não vão ser dores, não vão ser situações racionais. Vão ser situações passionais. Onde ele vai fazer coisas que ele não sabe. Onde ele vai fazer coisas que ele não tem ideia do que está fazendo. Onde ele vai provocar e vai te provocar ao limite. Para que você chegue e vá e seja parecido, para que ele te leve aos monstros dele. E quando ele te leva aos monstros dele, se você não tiver esperteza, se você não tiver consciência, se você não tiver preparo, você vai acabar se tornando um monstro que ele teve. E isso vai dificultar cada vez mais essa relação. Eu te digo isso porque se você me acompanha nas redes sociais, eu te faço convite para você me acompanhar nas redes sociais, tanto no TikTok como aqui, como no Instagram, como no Kawaii, são todos os mesmos nomes, @PiriSanto. Você vai ver que eu falo a real situação e o que eu mostro dias divertidos com meu filho. Na maioria das vezes, é muito divertido, porque meu filho é um menino amável, adorável, com uma felicidade imensa dentro dele, mas com uma dor avassaladora, na verdade. Dentro do rostinho, feliz, com tanta marca dos processos que ele passou antes da gente se conhecer, mora essas dores dele. E às vezes a gente não consegue ver porque ele entrega uma carga tão grande pra gente, tão grande emocional, uma carga de dor, uma carga de raiva, uma carga de ódio, uma carga de desespero, uma carga de medo, uma carga de pânico, uma carga de violência tão grande que chega a assustar a gente. E uma coisa que eu queria falar pra vocês é que depois que você vai ter seu filho, a realidade é que a paternidade ou a maternidade, ela vai ficar em segundo plano dentro da demanda até tudo se normalizar. O meu não se normalizou, eu não sei quando isso vai acontecer. Mas hoje, o dia de hoje, foi um dia muito importante para mim, dentro do meu autoconhecimento, dentro do meu trato com meu filho. Porque por isso que é bom a gente fazer terapia. Por isso que eu insisto e falo sempre sobre isso. Faça terapia. Todo mundo que vem conversar comigo no direct, no inbox, até nos comentários aqui eu falo, faça terapia.
Porque é onde você vai falar e você vai se escutar e você vai entender dentro da sua realidade. Por que eu estou falando aqui é da minha realidade, mas pelo que eu converso com outros pais adotivos, isso é muito recorrente, é muito normal de acontecer. E a gente não vê ninguém falando sobre isso. Sobre o desespero que a gente fica de tentar entender o que está acontecendo, porque a gente dá amor, a gente dá carinho, a gente não quer brigar, a gente conversa, a gente faz isso, faz aquilo, faz tudo. E parece que a criança não entende. E ela provoca o pior de você, ela provoca a mesma provocação que ela sentiu lá atrás. Então essa história não é sobre a sua paternidade. Essa história da adoção não é sobre você, pai e mãe. Essa história é sobre seu filho, sua filha. Se você está vendo esse vídeo até o final e ele está longo, reflete isso e me diz o que você achou. Ajuda a gente a fazer com que esse canal chegue a mais outras pessoas. Porque é de suma importância a gente falar sobre a realidade do processo adotivo. Que vai muito da romantização, da gravidez emocional, da gravidez do coração, do romântico que é ter filho. É a realidade do que é ter um filho que vem com uma história de dor. E que ela vai tocar a sua história de dor. Ela vai tocar o seu medo, ela vai tocar o seu monstro, ela vai tocar tudo que há de bom e de ruim sobre você. Mais uma vez eu falo, não trocaria meu filho por nada. De forma alguma. Está sendo muito difícil para mim. Está sendo muito difícil para meu marido. Mas está sendo muito mais difícil para o Bruno. Tudo isso. Toda nova regra, toda nova história. Um recomeçar mais uma vez com a possibilidade de ser devolvido. Obrigado por me escutarem. Espero poder ter ajudado vocês nessa batalha. Isso não é um vídeo para desmotivar vocês, é um vídeo para motivar.